Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 3. O tema do nosso devocional: a providência de Deus através de um tempo de espera. A providência de Deus através de um tempo de espera. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 3. Convido os irmãos a acompanharem comigo. Diz a palavra do nosso Deus: Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu, ao 3º dia, aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: De onde vens? Ele respondeu: Fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: Como foi isso lá? Conta-mo. Ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, também como Saul e Jonatas, seu filho. Queridos, nós ouvimos há pouco Keila dizer: o tempo é do Senhor. Você acredita nisso? Que o tempo é do Senhor? Mas se existe algo que todos nós vamos aqui concordar, é que ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de perder tempo. Ninguém gosta de ter as coisas demoradas, não é? Mas nós acabamos de dizer o quê? Que o tempo é do Senhor. Nós não vemos vantagem alguma em perder tempo. Nós achamos que esperar é algo sem graça e chato. E eu digo que se existe alguém que ganha com tempo, é hospital, quando você está internado, ele ganha muito dinheiro com a sua internação, e estacionamento. Quanto mais horas você passar, maior será o preço que o dono vai cobrar. Muito bem, você pode observar que o início do versículo 1 começa com a expressão, um advérbio, não é isso, irmã Josélia? Depois da morte de Saul. Olha só, depois da morte de Saul, só essa expressão já nos traz a ideia de tempo. Agora, por que depois da morte de Saul? Você vai lembrar que Deus escolheu Davi quando Saul ainda era rei. Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé, pai de Davi, e unja ali Davi. Daquele dia em que Samuel ungiu Davi, até o dia em que Davi se torna rei sobre Hebrom, não sobre Israel, mas sobre Hebrom, se passaram mais ou menos 15 anos. Que tempo de espera? Talvez você diga: que tempo perdido, ou que demora. Imagine Deus te dizer assim: eu vou fazer algo na tua vida, Clécia, e passar 15 anos para fazer. Ou, irmã Luísa, eu vou te dar um apartamento, e passar 15 anos para dar. Esse tempo para nós pode ser um tempo demorado, um tempo extenso. Mas você sabia que, reconhecendo que o tempo é do Senhor, esse tempo é exatamente o tempo que nós precisamos? É interessante porque aqui a palavra do Senhor começa isso: depois da morte de Saul. Deus tinha ungido Davi como rei, ainda quando Saul era rei, mas Davi não quis de maneira nenhuma, em nenhum momento, tomar o reino que era de Saul. Deus usou aquele tempo de espera para preparar o coração de Davi. Deus usou aquele tempo de espera para ensinar e fazer com que Davi crescesse, porque Davi, quando sobe para ser rei, ele tinha 30 anos. Então, mais ou menos uns 15 anos antes, que foi o tempo que ele foi ungido, então com 15 anos, alguns dizem que Davi tinha de 12 para 13 anos, aproximadamente. Então, tem algum tempo assim, pequeno, que é de consideração, mas o que a gente pode observar aqui, irmãos, que esse tempo não foi um tempo perdido.
Porque em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, 1 Samuel 16, 12, quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, e o pai então de Davi coloca todos os irmãos diante de Samuel, Deus diz: não é esse daqui nem aquele outro. Mas note o que diz no capítulo 16, versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Deus não erra nem com pessoa, muito menos com o tempo que Ele usa para preparar essa pessoa. Deus não erra com ninguém, Ele acerta com as pessoas. E Ele também não erra com o tempo que Ele acha e julga necessário para preparar essas pessoas. 2 Samuel capítulo 2, versos de 1 a 4, um pouco mais à frente, quando diz que Davi aqui, ele vai ser aclamado rei de Judá, depois da morte de Saul, como nós acabamos de ler. Note, propositalmente, como o capítulo 2 também se inicia. Depois disto, olha o tempo aqui, a expressão, olha Deus governando, Deus reinando sobre o tempo. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Olha só, novamente, depois de um tempo, Deus então coloca no coração de Davi o desejo de seguir diante do povo, mas ele não sabe que povo, ele não sabe a que tribo ele vai se apresentar. E o que ele faz? Ele busca o Senhor. Por que o Senhor? Porque o Senhor estava governando o tempo na vida de Davi. Davi é uma pessoa, irmãos, que nos Salmos nós vamos perceber sempre Davi entendendo a vontade de Deus na sua vida. E quando ele entende a vontade de Deus, ele acerta, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. No dia que Davi esqueceu que o Senhor era rei do tempo, ele pecou drasticamente, ele adulterou, porque aquele mesmo Senhor poderia trazer a esposa de Urias numa outra situação, sem que ele precisasse adulterar, porque o Senhor é o Senhor do tempo e o Senhor da vida de Davi. E aqui nós encontramos que ele consulta o Senhor. Aqui nós encontramos que ele busca a direção do Senhor, porque ele sabe que o Senhor podia conduzi-lo, e o Senhor então guia. Ele pergunta: subirei para onde? Para Hebrom. E ali ele começa então o reinado. Ele começa um reinado parcial, por 7 anos, ou 7 anos e meio. Então vá somando aí, mais ou menos 15 anos, com mais 7 anos ou 7 anos e meio, nós temos aí um tempo de quanto? 22 ou 22 anos e meio da vida de Davi. Um tempo grande de espera, um tempo necessário. Deus não mandou que Davi se apresentasse logo a Israel, porque havia um herdeiro, os filhos de Saul, que ainda precisava trabalhar aquela situação, para que assim como Davi não errou em relação a Saul, também não errasse em relação aos herdeiros de Saul. Deus estava trabalhando. Então Deus diz: sobe para as tuas tribos, começa a reinar ali diante dos teus irmãos. E isso durou então 7 anos, e Davi ali ficou sendo rei sobre eles. Capítulo 5, versos de 1 a 4. Capítulo 5, versos de 1 a 4. 2 Samuel 5, de 1 a 4. E olha só como começa o capítulo 5. Então, também uma expressão que mostra um tempo percorrido, um tempo passado. A ideia então de uma conclusão a um fato, a uma história,
um acontecimento. Então os versos de 1 a 4 nos dizem: então todas as tribos de onde? De Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias as entradas e as saídas de milhares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Quando é que o Senhor disse isso? Quando Samuel foi lá na casa do pai dele e o ungiu rei para ser o pastor sobre Israel. E ainda diz mais, versículo 3: assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram-no Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Aqui nós podemos então, depois desses 3 momentos de tempo que o Senhor está trabalhando a vida, preparando o coração de Davi, preparando as circunstâncias, mas acima de tudo, irmãos, preparando o povo para ser também por ele guiado, conduzido. E aqui nós podemos então tirar alguns princípios para aplicar a nossas vidas acerca de como o Senhor trabalha através do tempo. Em primeiro lugar, aqui nós aprendemos que o Senhor queria unificar o seu povo. Saul foi um rei de divisão. Saul foi um rei que dividiu tudo que ele tinha. Dividiu a sua família, dividiu o povo, dividiu a adoração quando ele mesmo não respeitava os valores que Deus tinha estabelecido, a ordem que Deus tinha estabelecido acerca da oração. Aqui nós entendemos que Davi, diferentemente de Saul, era um rei que tinha que unir o povo, unir a vontade de Deus, unir os ideais e os valores que Deus ali queria apresentar para o povo. E é interessante que nós encontramos aqui, logo no versículo 1 do capítulo 5, então todas as tribos de Israel vieram a Davi. No primeiro momento, Davi pergunta: para onde subirei? E o Senhor diz: para Hebrom. Mas aqui, como é que Deus está agindo? Deus está trazendo o povo até Davi. Deus está unificando o reino, porque Deus não queria que Davi, e não iria permitir, que Davi reinasse com um reino dividido. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa feita, ele lembrou: todo reino dividido não subsistirá. Não vai muito longe não. Uma casa dividida, um coração dividido, um negócio dividido, um relacionamento dividido, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E Deus não queria então que Davi começasse para que logo o seu reino tivesse ali um fim. Então Deus levanta todas as tribos de Israel. Deus faz com que haja união. Deus faz com que haja então um reconhecimento de que Davi não era só rei sobre Israel, sobre Hebrom, mas que Davi também deveria ser rei sobre Israel. Essa é a primeira evidência de que Deus trabalha através da espera e do tempo. Segunda evidência, como é que nós podemos ter a certeza de que Deus trabalha através de um tempo de espera? Providenciando a devida honra. Note aí: todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e as saídas dos milhares de Israel. Davi, irmãos, quando estava aqui fazendo as entradas e saídas, lembra do que causou ciúme ao coração de Saul? Quando ele ouviu a música, quando ele ouviu o cântico, o povo dizendo: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares.
A vitória de Davi era 10 vezes maior do que a vitória de Saul. Mas se há algo interessante é que Davi nunca buscou honra para si. Davi nunca tirou a honra de Saul, que era o rei, ainda que ele fizesse grandes feitos. Ele não alimentou aquele cântico por parte do povo. Ele não dividiu o reino. Aqui o povo está reconhecendo: quando Saul reinava sobre nós, era tu que saías e entravas com os milhares de Israel. Deus aqui está nos mostrando que no tempo que para nós muitas vezes pode parecer demorado, é o tempo que Deus está trabalhando a nossa honra. Deus queria que Davi fosse um rei com honra. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos capítulo 13, versículo 7, pagai, é uma ordem, um imperativo, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz: ninguém, pois, toma honra para si, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A pior besteira que tem é quando a gente procura a honra, a glória, que se torna em vanglória. Ninguém deve buscar a honra, mas a gente deve esperar que o Senhor nos dê a honra. Então façamos o melhor, façamos da maneira certa e esperemos o tempo de Deus, que esse tempo virá. Pode parecer demorado, mas o Senhor mostra através do tempo aquilo que Ele está fazendo externamente e internamente no nosso coração. Deus está aqui dando a honra a Davi, a honra devida para que quando ele subisse no trono, as pessoas pudessem honrá-lo, obedecê-lo. Então o reconhecimento de um servo, note aqui, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Era tu que fazias. Davi agia então como servo. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Você faz as coisas para o Senhor, tem recompensa, terá recompensa. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque é a palavra que diz: o Senhor não é esquecido. O Senhor não vai esquecer o que você faz. O Senhor não esqueceu das vezes que Davi saía e entrava militarmente, trazendo as vitórias. O povo guardou aquilo. Deus fez com que o povo percebesse. Davi não impôs, não, olha o que eu estou fazendo, nada disso. Deus fez com que o povo visse aquilo no silêncio, guardasse aquilo no coração e no momento certo dissesse: era você que saía, quando Saul era o nosso rei. E aqui ele é reconhecido como também rei do Senhor. Note que ele diz aqui, também o povo diz: o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. O povo entendia que Davi estava subindo ao trono não porque o povo estava levando ele ao trono, como aconteceu com Saul. Lembra de Saul? O povo rejeitou Samuel e diz: nós queremos um rei como das outras nações. E o povo então buscou Saul. Davi não é o povo que está buscando o Senhor, ou Davi, não é o povo que está buscando Davi no sentido de colocá-lo rei, mas o povo está aqui reconhecendo: o Senhor mesmo te disse, tu apacentarás o meu povo e serás chefe sobre Israel. O povo estava aqui reconhecendo que antes dele escolher Davi, o Senhor já tinha escolhido. Por fim, como é que nós podemos observar a maneira do Senhor trabalhar por meio do tempo da espera? Em primeiro lugar, unidade. Deus estava trabalhando a questão da unidade. Muito importante nós lembrarmos disso. Em segundo lugar, a providência devida para a honra que o Senhor aqui está fazendo na vida de Davi por meio do reconhecimento do povo. Em terceiro e último lugar,
fazendo com que o tempo da realização não seja menor do que o tempo da espera. A Bíblia diz, os versos 3 a 5, os irmãos podem acompanhar, o tempo da realização não ia ser menor do que o tempo da espera. Diz: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com ele em Hebrom. Rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos, Davi, quando começou da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, 33 anos sobre todo Israel. Ou seja, o tempo do reinado foi maior do que o tempo da espera. O tempo da promessa, o tempo da realização de Deus na minha e na sua vida, quando nós entendemos que é o Senhor que está à frente, que é o Senhor que é Senhor do tempo, valerá muito mais do que o tempo da espera. Irmãos, quando nós entendemos isso na nossa vida, há aquela expressão e aquele contentamento que Deus coloca na vida do crente e o faz até com que ele declare: eu esperei, mas valeu a pena esperar. A realização que o Senhor vai dar vai ser de tal forma que nós vamos ser convencidos que a espera era necessária, que a espera fazia parte do trabalhar de Deus e a gente nem percebia, que a espera era Deus trabalhando interna e externamente, que a espera valeria a pena, e o tempo da bênção era muito maior. Com a presença e a bênção do Senhor, o tempo é prolongado. Salmo 84, 10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, porque nós estamos no átrio e na presença do Senhor. Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quando o Senhor ensina através do tempo, o resultado é a sabedoria na minha e na sua vida. E Efésios 5, 15 a 17: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. A pior coisa que tem é quando a pessoa não procura compreender na sua vida qual é a vontade de Deus, e ela não vai saber por que a coisa está sendo demorada. Está demorada porque Deus é Senhor do tempo. Deus abençoe. Vamos orar.